Fala aí, nação tricolor, Renato aqui de volta para mais informações aí sobre o São Paulo Futebol Clube. Peço desculpas aí para vocês mais uma vez que eu fiquei uns dias aí sem poder gravar vídeo. É que o meu horário de trabalho agora é de madrugada, né? Então vai ficar um pouquinho complicado aí de fazer vídeos com certa frequência, mas eu prometo estar direto aqui com vocês, trazendo todas as informações. Já vou pedindo desculpa aí pelo áudio se ele não tiver bom, é porque o meu microfone aqui deu ruim, não tá funcionando de jeito nenhum, vou ter que comprar outro. Eu tô testando um aqui, um novo, vamos ver se vai dar certo, tá? Se der certo, a gente continua com esse até conseguir um melhorzinho, certinho? Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, sem mais delongas, vamos começar ao vídeo. Mas antes, por favor, se inscreve aí no canal, porque ajuda bastante a gente tá em um crescimento muito bom aí. Já estamos próximos aí dos 300 inscritos, né? E eu fico muito agradecido por isso. Por favor, ajuda aí nesse crescimento do canal, que é muito importante para nós, certo? Hoje vamos falar sobre Mailton, lateral da Chapecoense, que pertence ao Metalista, que está próximo de acerto com o São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre a renovação do Alan Franco, sobre o Tolói e sobre o jogo de hoje contra o Atlético Nacional da Colômbia, que vai pegar fogo, hein? Eu vou trazer algumas informações aqui sobre os zagueiros aqui. Por quê? Porque eu não falei, não tive chance de falar, então vou deixar a minha opinião sincera aqui com você. Vamos começar com o Mailton. Por 2 vezes eu editei o vídeo tirando as informações aí sobre Mailton, porque não tinha nada entre São Paulo e Mailton. Isso foi no meio do mês passado, né? No mês de julho. Por quê? Porque eu havia feito uma pesquisa, né, sobre jogadores, né, da Série B do Campeonato Brasileiro aí, que poderiam agregar ao time do São Paulo, e eu cheguei no nome do Mailton, né? Eu fiz uma pesquisa, um levantamento aí, e vi que ele tinha bons números na Chapecoense. O que acabou acontecendo? Eu conversei, poucas palavras, mas conversei com o Alexander Vieira, né, repórter aí da Jovem Pan, setorista do São Paulo, sobre o atleta. Eu vou deixar aqui para vocês o print, para vocês verem aí. Falei com ele sobre os números do Mailton, tive um bate-papo rápido com ele, poucas palavras, e ele disse, bom nome e tal. Depois, não tô falando que eu falei e eu que incentivei os caras, não. O legal é que depois disso, o São Paulo realmente foi atrás do Mailton, descobriu aí algumas coisas sobre o Mailton que tem um valor de mercado de aproximadamente 4 milhões de reais. E eu vou explicar para vocês aí algumas coisas. E o jornalista Alexander Vieira disse, está bastante avançado, certo? Então, por que o São Paulo está bastante avançado em Mailton? Vamos lá. O Mailton é um jogador de 27 anos que surgiu no Atlético Mineiro, foi para o Metalista, lá voltou, está desde 2022 na Chapecoense, mas está lá por empréstimo, certo? O jogador de 27 anos faz muito bem a linha de fundo e a parte defensiva. Ele é mais lateral mesmo, né? Parte defensiva, ele é muito bom, veloz e forte. E o São Paulo está precisando de um lateral assim, até porque o Cédric, na minha opinião, ele não é um lateral ruim, mas ele não sabe dar profundidade no lance. Já o Mailton tem essa característica de ser, como segunda posição, um ala direito, certo? Tanto é que domingo passado ele se destacou pela Chapecoense, fazendo mais uma assistência, mais uma bela partida. O Mailton, ele é jogador do Metalist da Ucrânia, clube no qual o São Paulo já fez uma negociação no passado pelo Paulinho Boia. O mesmo não foi pago. O Metalist deve o São Paulo, certo? E o São Paulo quer usar essa dívida para trazer o Metalist da Ucrânia. A dívida gira em torno de 600 mil euros, coisa de 4 milhões de reais. Qual é a jogada aí? Abater o valor e trazer o jogador que está atualmente na Chapecoense. É um bom nome? É um bom nome. Ele já tem 5 ou 6 gols no campeonato e 5 assistências na Série B. É um jogador bem interessante aí, que eu já tinha pensado em colocar vídeo, já 2 vezes eu falei sobre ele, mas eu acabei cortando do vídeo porque como não tinha nada, não queria causar aquele negócio de, vou fazer um vídeo aqui, jogar um nome qualquer e é isso. Eu venho sempre aqui trazer notícias para vocês aí, trazer notícias verdadeiras, que é para não ficar aquele diz que me diz, igual pessoas que colocam a camisa do Cristiano Ronaldo aí e falam que o Cristiano Ronaldo tá vindo. Eu fiz um desse com o Messi, vocês podem ver aí nos vídeos que eu tenho aí, há pouco tempo atrás eu fiz um que é o Messi com a camisa do São Paulo, porque tinha muita gente falando que o Messi estava vindo,
e eu falei que não existia nada, que isso aí era impossível de acontecer. Vamos ficar na guarda que eu trago mais informações para vocês, assim que possível. Lembra que eu falei para vocês aí que o futebol é uma coisa engraçada, que uma hora a gente fala que não vai acontecer uma coisa e no outro dia acontece? Pois bem, eu já tinha falado aqui uma ou duas vezes sobre o Rafael Tolói, que o Rafael Tolói não viria, que estaria bem avançado com equipes europeias. O que aconteceu? Rafael Tolói chegou no São Paulo. O futebol é um negócio engraçado, eu sempre falo para vocês aqui. Não é nada de concreto, não é certo, mas o futebol a gente conhece como é que é. Um dia não tem nada, no outro o cara vem. É a mesma coisa com o Igor Rabelo. O cara estava praticamente acertado com o São Paulo até o final do ano e foi para o Fluminense. E a justificativa dele é porque ele passou pelas categorias de base do Fluminense, tem um carinho enorme pelo clube carioca e resolveu jogar lá. Isso aí é escolha de jogador, ninguém pode forçar ninguém a fazer nada, certo? Pois bem, vamos voltar a falar sobre o Rafael Tolói aqui. O Rafael Tolói, que tem o contrato dele até o final do ano que vem, até o final de 2026, ele não pode jogar a Libertadores hoje contra o Atlético Nacional, que vamos falar já já, certo? Ele vai poder jogar o Brasileirão, ele pode ser inscrito aí no Brasileirão, porém na Libertadores ele só pode ser inscrito se o São Paulo passar para as quartas de finais. Se o São Paulo se classificar hoje, e eu espero que classifique, pelo amor de Deus, Rafael Tolói jogará a próxima fase da Libertadores, certo? E depois daquela novela imensa sobre Alan Franco, finalmente São Paulo acertou a sua renovação até 2028 e o cara vai ficar, para mim, o melhor zagueiro que a gente tem é o Alan Franco. Não vem numa fase muito boa, acho que é porque ele anda bem desgastado, mas o Ferrarese está fazendo, embora o Ferrarese tenha feito um jogo horroroso, né, semana passada contra o Atlético Nacional, o Ferrarese está se destacando e está suprindo aí a carga que ficaria nas costas do Alan Franco. Para mim, os três zagueiros que nós temos, os quatro, vai que o Sabino também, ele tá se destacando, ele é muito bom zagueiro. Estamos bem de zagueiro e ainda chegou o Rafael Tolói aí para acrescentar mais habilidade na zaga, certo? São Paulo enfrentou o Sport e fez uma boa partida até na Ilha do Retiro, né? E o seguinte, Henrique Carmo se destacou na partida. Eu ouvi muito jornalista aí falando que quando o Lucas entrou mudou o jogo. Henrique Carmo mudou o jogo. Henrique Carmo entrou, fez a diferença, 4 lances para gol, 1 assistência. O cara jogou demais. E o Tapia e o Dineno tá na frente dele, né? Mas tudo bem. Falando sobre o Henrique Carmo, o que aconteceu? Saiu um burburinho aí de que o São Paulo vende jogador a preço de banana, que não sei o quê. O Belmonte abriu a boca dele e um setorista disse que o Belmonte queria emprestar ele para o time da Holanda lá, para o PSV, basicamente de graça. O que aconteceu? A gente descobriu que a diretoria do São Paulo tá rachada, só que vale lembrar uma coisa aqui. Não existe oposição na diretoria de São Paulo. É só amiguinhos. É só babar ovo um do outro. Então, os mesmos, do mesmo grupo, estão se matando lá dentro por poder. Vocês estão vendo como é que é o amadorismo da equipe do São Paulo na parte da diretoria? Eles estão, um tá culpando o outro pela venda, por não contratar ninguém, pela falta de dinheiro. E o Belmonte, ele culpou o Júlio Casares de fazer as negociações. Só que um setorista aí, que eu não vou dizer o nome dele, né, porque eu acabei esquecendo o nome dele, peço até desculpas para ele, ele postou um print dizendo lá, que o Belmonte dizendo que gostaria de emprestar o Henrique Carmo por €1 milhão, um passe fixado e mais 2 milhões, alguma coisa assim, ia ser vendido por mixaria. E quem barrou foi o Casares. O Casares, pelo menos uma vez na vida, fez a coisa certa, né? A gente tem que falar aqui, que quando ele faz cagada a gente fala, e quando ele faz a coisa certa ele faz, e ele fez certo. Agora cabe ao Hernan Crespo colocar o Henrique Carmo para jogar, porque esse moleque joga muito, assim como o Luca, que está se recuperando de lesão, talvez não pegue o Atlético no final de semana, mas tem que dar oportunidade pro moleque. Se quer vender o moleque, é uma coisa que todo mundo fala, que eu já falei aqui, já cansei de falar aqui. Quer vender o moleque? Vende, mas deixa o cara jogar, que aí vale mais. Mas os incompetentes que tá lá não pensam assim, né? Eles querem vender a dinheiro de banana e que se lasque o resto. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo de hoje.
Rapaziada, a torcida do São Paulo tá prometendo um Morumbi hostil. Depois daquela confusão toda que foi gerada lá na Colômbia, né? Atos racistas, né? Se é que você entende. Coisas horríveis, como jogaram pedra, separaram as torcidas por uma corda. Os caras jogou pedra, ameaçou, fez atos obscenos lá e tudo mais. A torcida do São Paulo tentou se defender como pôde, a gente viu o pessoal saindo no suco lá. Não é o recomendado, né? Até porque o São Paulo estava com torcida em minoria. Mas se não se defender, o que vai acontecer? Os torcedores iam se lascar lá dentro. A torcida do São Paulo espalhou vários cartazes. Hoje eu vou deixando aí para vocês verem, vou deixar aqui na tela para vocês verem. Cartazes dizendo coisas pesadas para a torcida do Atlético Nacional. E hoje eles vão enfrentar um Morumbi pesado, um Morumbi bem complicado para eles. E é o mínimo, já que a Conmebol não faz porcaria nenhuma contra gestos raci, e a gente sabe disso, não acontece só com São Paulo, acontece com o Palmeiras, acontece com o Flamengo, aconteceu aí com o Corinthians, acontece com todo mundo que joga, todo time brasileiro que vai jogar, principalmente na Argentina, acaba sofrendo esses atos e nada acontece. Assim, a torcida não disse que vai fazer coisas violentas nem nada do tipo, mas vai mostrar para a torcida do Atlético o peso que a torcida do São Paulo tem. E falando em peso da torcida, hoje são esperados beirando aí 60 mil pessoas. Já passamos aí de 56 mil ingressos vendidos, né? Gostaria muito de estar lá, mas infelizmente eu não vou conseguir nem ver o jogo, porque eu vou estar trabalhando, porque eu preciso me sustentar também, e eu não vivo do canal, né? Eu sou CLT igual 90% das pessoas que me assistem aí. Vamos 99, né? Eu chuto aqui de 58 a 59 mil pessoas, eu acho que vai caber lá dentro, que o São Paulo vai colocar lá dentro. Festa na entrada, festa durante, no início, durante, no final, que a gente espera que tenha festa no final, está garantido pela torcida do São Paulo. E eles vão espalhar cartazes, faixas, criticando a torcida do Atlético sobre seus atos raci durante a partida. Que o São Paulo entre em campo hoje com vontade, com raça, com determinação, focado, e se classifique. O time do Atlético fez o São Paulo passar um sufoco lá na Colômbia, mas eles não são isso tudo, não. Então, muito obrigado, rapaziada, por ficarem até aqui. Eu agradeço de coração. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí sobre o vídeo, o que vocês esperam do Mailton, o que vocês esperam do jogo de hoje, principalmente, né? E sobre as contratações do São Paulo. Muito obrigado, um forte abraço e vamos São Paulo!